Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira, magnífica semana e magnífico mês. Mais um mês novinho, repleto de oportunidade, repleto da presença do Pai, repleto de muito amor. É o que eu desejo. Já decretando, o melhor dia das nossas vidas é o hoje, aonde vamos dedicar todo o nosso amor, toda a nossa devoção ao Pai e toda a nossa força, nos empenhando para realizar o nosso melhor em tudo que nos dispormos a fazer nesta linda segunda-feira que vem chegando aí. Aqui no Rio tá chuvoso, tá meio friozinho. Meus bichinhos estão todos dentro de casa, porque lá fora tá friozinho. Então vocês vão escutar aí calopsita fazendo barulho, canarinho também, enfim. Amados, vamos continuar fazendo a leitura do nosso livro maravilhoso de Mateus. Hoje tá fantástico, também como todos os outros, né? Repleto de ensinamentos, repleto de direcionamento, onde a gente se fortalece e aprende a caminharmos pelos princípios do Evangelho, que não nos permite desviarmos do nosso propósito, dos nossos objetivos e alvos. Primeiro, buscando sempre o reino de Deus e a sua justiça, que é o que nos leva a acessar, a merecer tudo de melhor que Papai do Céu tem para nós. Deixa eu dar um recadinho bastante rápido. Não esqueça da água. Eu já estou aqui já nos 600, 700 ml só hoje, só de 4 horas para cá, que é onde eu me dedico às minhas orações, ao planejar, né? Que eu também ao final desse estudo de hoje, se der tempo, eu quero trazer uma clareza para vocês sobre gestão de tempo. Magnífico dia, amada Rose. Papai do Céu abençoe grandemente nessa linda segunda-feira. E eu tô aqui já incentivando, né? Já tô aqui nos 600, 700 ml de água só hoje. Eu tô aqui me fortificando. E ao final da live hoje, como eu estava falando agora há pouco, eu quero falar sobre um pouquinho sobre gestão com vocês. Gestão de tempo. Estamos num novo mês, são 720 horas para sermos produtivos, para sermos intencionais, para fazermos e transformarmos o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês no melhor dia, na melhor semana e no melhor mês das nossas vidas. Então, ao finalzinho, se a hora nos permitir, falaremos um pouco de gestão, ok? Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura. Hoje vamos fazer o capítulo 10 do livro de Mateus, onde a gente também tem ricos ensinamentos. Vamos lá. Então, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento.
Na cidade ou no povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eu interrompo aqui para a gente fazer uma reflexão. Olha o que Jesus falou aqui, que vai acontecer naquela cidade em que eles não foram bem recebidos, em que a mensagem não foi ouvida nem guardada. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Lá em Gênesis a gente estudou, né? Aqui nós ainda faremos, mas como somos leitores da Bíblia já há algum tempo, nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa das iniquidades, dos pecados e das maldades que se proliferaram naquela cidade. E dali só saiu a família de Ló, né, que era sobrinho de Abraão, por intercessão até do próprio Abraão, que sabia que seu sobrinho estava lá e pediu a Deus para salvá-lo. E Deus assim o fez, enviou seus anjos que tirou Ló e sua família de lá e Sodoma e Gomorra foi destruída. Então Jesus diz aqui que aquela cidade que não receber bem os seus discípulos e não aceitarem a sua mensagem, terá misericórdia para Sodoma e Gomorra, mas não para essa cidade. Então, para a gente ver que muitos pintam Deus só como aquele Deus bonzinho, né? Maravilhoso, bonitinho. E a gente deixa claro aqui que ele sim, ele é maravilhoso, fiel, misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo. Então, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que acreditam nele, esse vai ter o melhor da parte dele. Mas aqueles que não, podem se preparar, porque o fogo dele faz o fogo do inferno se tornar frio. Então, que a gente tenha essa concepção, essa noção e esse entendimento de que aqueles que buscam serão recompensados, serão bem-aventurados, porque quando você é intencional naquilo que você faz, quando você caminha em direção ao reino, você se conserva, você é separado das coisas que não são do Senhor. Mas quando não, fique em paz. Para o reino você não vai. Continuando aqui no versículo 16. Prestem atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e inocentes como a pomba. Aí a gente se pergunta, mas como assim ser prudente como a serpente? A serpente, ela é sagaz, ela não se deixa facilmente ter a cabeça pisada, embora Deus a castigou para isso, quando ela foi lá no paraíso iludir e lubriar lá a Eva, né? Como a gente sabe. Então Jesus fala aqui para os seus discípulos, para eles serem prudentes como a serpente, ou seja, estar sempre em atenção, estar sempre em observação, ligados, e inocentes como a pomba, ou seja, puros de coração. Quando a gente tem a nossa clareza do nosso direcionamento, de sempre estar ali fazendo bem, nos abastecendo do Senhor, buscando o reino, de fato, de todas as formas possíveis, que quando você semeia o bem, quando você é positivo contigo mesmo e com todos ao teu redor, você está sendo puro. Quando você consagra todo o teu entendimento, tudo que você vai fazer, enfim, sua vida inteira, você está buscando purificação em Deus. Então é bem isso que Jesus quer explicar aqui, que sejamos atentos,
sejamos prudentes como a serpente e que o nosso coração seja inocente como o coração de uma pomba. Continuando, versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, será dado a vocês o que dizer. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Isso a gente está vendo hoje, né? Isso é o que classifica a certeza que estamos vivendo o fim dos tempos, onde o amor de muitos esfriará. Vem esfriando. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz. Falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um aze? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. E aqui eu interrompo para esclarecer essas palavras, porque se a gente entender do jeitinho que está escrito, a gente toma um susto. Como assim? O que Jesus quer dizer aqui é que quando a palavra dele for entregue, haverá separação, porque muitos corações não aceitarão. É bem o que a gente vive na nossa atualidade hoje. Existem os despertos, aqueles que compreendem que Jesus veio para nos salvar, livrar nossa alma do inferno, nos dar uma oportunidade de vivermos nos reinos dos céus, que é no reino de Deus. E tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que são contra. Como a gente vê na atualidade, tantas manifestações aí de inúmeras ideologias satânicas que são contra o Senhor. Então, de fato, a palavra ela é uma espada. Desculpem, apenas aqueles que acreditam, confiam e se dedicam, que praticam, né? Que fazem do cristianismo
o estilo de suas vidas e não apenas uma religião, né? Que é o que a gente aprende aqui diariamente. Os cristãos de fato são separados, isso é inegável. E quem não se sujeita a essa separação, quem não se sujeita a viver de acordo com as escrituras sagradas servindo a Deus, não pertence a Deus. É contra, né? Quem não é a favor de Deus, Jesus e o Espírito Santo é inimigo. Então é bem isso que Jesus está dizendo aqui. Infelizmente, a palavra, que é a espada, vai separar filhos de pais, filhas de mães, noras de sogra. Por quê? Porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Todo mundo não vai ser escolhido. Mas existe o arrependimento de coração e verdade. Existe o mudar de rota. Existe o aceitar e se entregar, se devolver, como eu sempre falo aqui. Porque Deus é o Criador de tudo. Todas as criaturas, tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos é da permissão do Pai. Foi Ele que criou tudo. Só que muitos escolheram, decidiram não servi-lo, não acreditar nele, não se dedicar a ele. Então, tomaram suas decisões, mas ainda existe o arrependimento. Jesus está para chegar, mas ainda não chegou. Então a gente fala: desperta tu que dormes, devolva-se para aquele que te amou primeiro, que te ama, que te capacita e pode de fato te perdoar e te limpar de todas as formas inimagináveis, te tornando nova criatura, te possibilitando trilhar uma vida justa, honesta, repleta de positividade e garantindo assim a inscrição do nome no livro da vida. Maravilhosa reflexão, né, gente? Queimou aqui em mim, hein? Então, se a gente não tiver o entendimento do que a palavra realmente quer dizer, muitas pessoas que não entendem, muitos leigos, já pegariam esses 2 versículos aqui para falar que Deus não é bom. Mas ele está dizendo aqui que não veio para trazer paz. Ele veio para trazer espada, ele veio para fazer guerra. É nessa hora que o Espírito Santo age em nós e nos permite levar o Evangelho de forma correta. Continuando, versículo 36. Os inimigos... Terminei o 35? Sim, 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E eu interrompo mais uma vez para trazer a clareza. Deus é o soberano, Ele é o Criador. Então nós somos tementes a Ele, porque não tem como eu amar a minha filha sem enaltecer o nome daquele que a criou, o nome daquele que me criou e que me possibilitou trazer a minha filha à vida. Então, de fato, é buscar o reino de Deus e sua justiça antes de qualquer outra coisa. Ou seja, primeiro Deus. A gente vive pregando isso aqui, né? Primeiro Deus, depois nós, depois o próximo. E é essa a ordem fundamental das coisas. Independente se é filho, se é mãe, se é esposo, primeiro Deus. Primeiro Deus, depois nós mesmos, depois o próximo. E o próximo, no caso, é a filha, é a mãe, é o marido, é o irmão. E isso cresce. Esse é o nosso próximo dentro do nosso governo. Porque quando a gente sai ali no portão, o próximo é de fato o próximo que a gente vai cruzar no caminho com a permissão do Senhor. Então, primeiro Deus, depois nós, depois o próximo. Aquele que amar mais o filho do que a Deus não é digno dele. Aquele que amar mais o marido do que a Deus não é digno dele. Aquele que amar mais a mãe e não a Deus não é digno dele. É isso que o versículo 36 e 37 está nos dizendo aqui. Continuando, 38. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. No livro passado nós fizemos um estudo, né? Uma reflexão bem grande sobre a cruz. O que é tomar a cruz, né? O que é tomar a cruz e seguir a Jesus? Resumindo, tomar a cruz é aceitar os problemas, os desafios, os sofrimentos, as quedas, né? Assumindo
o caminho, não fugindo, não culpando o próximo, não culpando a Deus, mas aceitando e buscando ressignificação, buscando crescer, buscando prosperar sobre aquilo que está vivendo. Eu costumo falar para vocês muito aqui que todo sofrimento tem aprendizado, que o que a gente chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. É ali que Ele está forjando a gente, é ali que a gente está sendo aperfeiçoado e é dali que nós vamos sair mais fortes para servir mais e mais ainda a Deus. Ou seja, mais próximo dele, é um degrau. É como se fosse um degrau que a gente está subindo, eliminando obstáculos, dificuldades, limites e acessando mais o coração do Pai. Quando a gente tem essa concepção sobre as negatividades da vida, a gente transmuta, a gente está evoluindo. Então é bem isso. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, que a cada dia, que a cada desafio, que a cada problema, que a cada negatividade, tenhamos todos a consciência de que tem aprendizado, tem crescimento e o mais importante de tudo é que depois desses degraus vencidos, superados, vividos, estamos mais próximos do coração do nosso Pai. Versículo 39. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará, porque estará encontrando o próprio Deus. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo como justo, receberá recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo d'água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá sua recompensa. Amém. Amém. Quantos ensinamentos. Hoje o meu coração, ele queimou um pouquinho naquela parte que eu sabia que ia ser a parte crucial do versículo, aonde a gente sabe sobre a verdade, que a palavra de fato é uma espada, é a nossa arma, né? Eu costumo falar muito isso. A palavra do Senhor, ela é nosso armamento. Quando a gente está triste, é o nosso refúgio, é aqui que a gente busca força. Quando a gente está feliz, é aqui que a gente procura enaltecer mais ainda do que um simples obrigado, sabe? Deus é tudo em nossas vidas. É Ele que nos capacita, nós temos noção disso. E a Bíblia hoje, nesse capítulo, trouxe uma concepção mais apurada sobre a espada, que é a nossa realidade hoje. Eu sempre vou estudar junto com vocês o que aconteceu lá atrás na vida dos profetas e vou trazer para o hoje, para a gente aprender a lidar com as situações que nos envolvem hoje. Então a palavra deixou clara que muitas das vezes, eu também falo isso aqui, mas sempre é importante frisar, a palavra do Senhor, ela tem que ser levada, mas nem todo mundo que vai ouvir vai aceitar de boa. Ai, que legal, vou servir a Deus, glória a Deus, aleluia. Nem todo caso vai ser assim. Tem pessoas que estão precisando, tem pessoas que estão esperando a gente abrir a boca e com a nossa essência, do jeito que a gente compreende a palavra, a gente levar essa clareza para o próximo. E já existem pessoas que... E tá tudo bem, tá? Lembrando mais uma vez que a obra é do Espírito Santo, não é nossa. Nós somos instrumentos de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. É nossa função viver pelos princípios do Evangelho e transbordarmos dos princípios do Evangelho, porque tem outras pessoas que precisam conhecer a palavra, que estão esperando a palavra chegarem para transformar suas vidas, mas não serão todas. Então isso é a clareza. A espada, que é a Escritura Sagrada, ela é nosso armamento, nossa rocha, nosso livro, né? Nosso manual da vida plena, mas ela não é para todos. Quando você entrega uma mensagem, o Espírito Santo faz com que a sua mensagem chegue ao coração e ao entendimento daqueles que Deus quer que chegue. E fecha também os corações daqueles que não querem, porque só Deus conhece todas as coisas, só Deus ouve todos os pensamentos e só Deus conhece todos os corações. Então a nossa missão é vivermos de acordo
com o que diz o Evangelho e sermos canal de bênçãos no mundo, na nossa comunidade, na nossa cidade, onde quer que nós formos, com a permissão do Pai. Então, hoje, a clareza do estudo é essa. É independente de quem você leve a palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra. E que nós não podemos deixar de fazê-la, independente se a pessoa... Nós vimos aqui, no capítulo de hoje, o aconselhamento de Jesus. Na cidade que vocês forem, ele falando para os discípulos, e não forem bem recebidos, que a mensagem não for bem aceita, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então o trabalho é dele. Só ele tem poder e autoridade para julgar, perdoar e condenar. A nossa missão sempre será viver de acordo com a palavra dele, os ensinamentos dele e levar o Evangelho. Simples assim. A nossa vida é a boa obra do Senhor. Sabe? A palavra ela não precisa ser brigada, ela não precisa ser discutida, ela só precisa ser entregue. O resto é com o Senhor. Vamos tirar as lições e os princípios deste rico capítulo para ficar gravado em nossos corações e com a nossa essência, com o nosso entender, nós levarmos adiante, fazermos o trabalho de formiguinha ou como carinhosamente eu chamo, que somos exemplos de João Batista, né? A voz que clama no deserto. Gosto muito desse termo. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para curar doenças, expulsar demônios e proclamar o Evangelho. Isso demonstra que Jesus tem poder sobre todas as coisas e confia em seus seguidores para compartilhar seu poder e autoridade. Jesus chama os seus discípulos para irem às cidades de Israel e proclamarem a chegada do reino. Da mesma forma, somos chamados a compartilhar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Jesus instrui seus discípulos a não levarem dinheiro, sacolas, roupas extras, pois eles seriam providos por Deus. Isso nos ensina a confiar em Deus para todas as nossas necessidades e a depender dele em todas as situações. Jesus alerta seus discípulos de que eles enfrentarão oposição e perseguição por causa do Evangelho. Isso nos lembra que seguir a Jesus pode envolver dificuldades, mas devemos permanecer firmes na fé. Jesus diz aos discípulos que aqueles que os receberem estarão recebendo a Ele e ao próprio Deus. Porém, aqueles que os rejeitarem também estarão rejeitando a Jesus e a Deus. Isso nos mostra a importância de recebermos e acolhermos os mensageiros de Deus em nossas vidas. Resumindo, nesse capítulo, Jesus envia seus discípulos em missão, capacitando-os com autoridade e poder para proclamar o Evangelho de Deus. Ele os instrui a confiarem em Deus, alerta sobre a oposição que enfrentarão e ensina sobre a importância de receber e rejeitar a mensagem da Bíblia. E é bem isso que fica explícito no estudo de hoje. A importância de recebermos a palavra e a importância de rejeitarmos ela também. Porque se a gente sabe que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, e rejeita essa verdade, ele já está decidindo o seu lado. Eu não quero o reino, eu abro mão do reino, eu prefiro ficar desse lado de cá. Enfim, é o que a gente vê aí, na nossa atualidade hoje. Muitos despertando para a glória do Senhor, está acontecendo um avivamento incrível, não só no Brasil, mas em muitas partes do nosso planeta. Cada dia mais homens e mulheres vêm se permitindo acessar o amor de Deus, vêm se devolvendo, como eu chamo, ao nosso Criador, e com isso vêm sendo salvos do que há de vir nessa terra. Como a gente viu hoje, o sofrimento será feio, né?
vai acontecer catástrofes, enfim, vai ser feio. Terá mais tolerância Sodoma e Gomorra do que aqueles que não receberam a palavra, aqueles que não receberam o próprio Deus. Então, que a cada dia nós tenhamos noção da importância que é nos mantermos em Deus, nos consagrarmos, nos entregarmos, não só a nós, mas tudo que a gente faz, com todas as pessoas que a gente se relaciona, que, de fato, nós aprendamos a cada dia aqui a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Quando você se banha na graça de Deus, quando você se permite se alimentar desse maná que é a palavra do Pai, nós crescemos, porque tudo que pedimos ao Pai e que essa vontade esteja alinhada com a dele, ele nos dá sabedoria, discernimento, prudência. Hoje também a gente ouviu aqui Jesus dizendo para nós sermos prudentes como a serpente e que sejamos inocentes como a pomba. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos aqui pregando amor, paz, um caminho justo, uma vida honesta, nós também estamos em atenção, estamos despertos e não permitimos que mal nenhum, nenhuma negatividade tente entrar em nosso coração. O Espírito Santo está sobre nós durante todo o tempo na vida daqueles que são filhos amados, daqueles que vivem para o Senhor. Então, que a palavra de hoje, que o estudo de hoje queime, entre de forma agradável no seu coração e que produza bons frutos. E onde quer que você vá, com quem quer que você se relacione, você de fato seja canal de bênção, seja luz e sal na terra, leve clareza onde você vê que há trevas, leve a tua essência, tempero, o seu tempero, aquele jeitinho que Deus coloca aí no seu coração. E que acima de qualquer coisa, que nós temos o discernimento de saber, ali vou falar tal coisa e ali vou apenas ouvir. Porque às vezes o silêncio também vem da parte do Senhor e repleto de sabedoria. Vamos orar? Vamos agradecer e nos preparar para esse dia, para essa semana, para esse mês magnífico. Sejamos intencionais. Não deixemos para depois o que a gente pode governar agora. Antes da oração, eu queria falar um pouquinho. Não, vamos orar primeiro. Vamos encerrar aqui com chave de ouro o nosso estudo bíblico, o nosso devocional, e depois a gente continua falando. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pelo Teu amor, Pai. Gratidão pela Tua infinita misericórdia. Gratidão pelo Teu perdão. Pai, obrigada pela vida. Obrigada pela sabedoria da Tua palavra. Obrigada, Pai, pela clareza e as respostas que a Sua palavra traz na nossa vida. Pai, que não só esse estudo, mas todos os estudos que fazemos aqui, entre, Pai, de fato, com a clareza que nós precisamos e a providência, Pai, o direcionamento para exercermos a Tua vontade quando nós abrirmos nossa boca. Tudo o que dissermos, Pai, venha de Ti. Tudo o que fizermos, tudo o que sentirmos, Pai, todas as emoções estejam canalizadas na Tua vontade, Pai, no Seu querer. Gratidão pela nossa saúde, Pai. Gratidão pela nossa família. Gratidão por sermos, Pai, canais de bênção, mensageiro das boas novas. Gratidão a Jesus pelo sacrifício. Que o sacrifício, além de não ser esquecido, ele seja valorizado. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gratidão por esse mundo, gratidão por esse planeta e gratidão por tudo que a gente vive. Se positivo, glória a Deus, Pai. Seja feita a Sua vontade na nossa vida. Se negativo, nos direciona, nos capacita a aprendermos as lições para ficarmos mais próximos a Ti, para eliminarmos esse degrau negativo de nossas vidas e acessarmos o Teu bom, o Teu perfeito, o Teu agradável. Pai, Te entrego todas as famílias, Te entrego todas as pessoas que Te buscam de coração e verdade, que elas, além de Te buscarem,
Não permitam que nenhuma sujeirinha negativa tentem sujar seus corações. Pai, te entrego todos os irmãozinhos no hospital, te entrego todos os irmãos que hoje estarão tirando travas dos seus próprios olhos para então ser luz e sal na terra, na vida do próximo. Pai, te entrego todos os adoentados do corpo, todos os atormentados espiritualmente, Pai. Liberta esse povo, Senhor. Que a tua clareza seja desejada por todos aqueles que se sentem presos em amarras que não te pertencem, Pai. Te entrego os irmãos do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Que a sua presença, seu Espírito Santo, seus anjos estejam acampados sobre o nosso país. Abençoa os nossos governantes, Pai. Direciona-os, Pai. Capacita-os e elimina, Pai, tudo que não te pertence. Pai, te entrego Israel também e todos aqueles que te amam e te temem, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Minha mente deu uma viajada agora, mas enfim. Eu disse a vocês no começo que eu queria falar um pouco sobre gestão. Antes, preciso passar o recadinho de que eu deixei lá no YouTube, acho que foi sexta-feira à noite, um vídeo falando especificamente à luz da palavra o que a Bíblia diz sobre a verdade. Então, se você ainda não assistiu, dá um pulo lá no YouTube, dá uma conferida que vale a pena. E compartilha também, né, gente? Porque a verdade é como a palavra, né? Ela não precisa ser brigada, ela não precisa ser discutida, ela só precisa ser entregue. Então, me ajuda a levarmos a palavra, principalmente quando se trata de uma clareza que pode ajudar muita gente. A palavra de Deus, ela nunca faz mal a ninguém. A própria palavra nos ensina, não há nada de negativo na palavra do Senhor. E a mensagem dele sempre vai achar aqueles que precisam. E com a nossa ajuda mais ainda. Então fica aqui o lembrete para vocês irem lá e assistir. E o convite também, de caso tenham algum assunto específico que vocês queiram à luz das Escrituras, deixa aí inbox que eu vou fazer o estudo na palavra e trago para vocês o vídeo referente ao que o seu coraçãozinho precisa, ok? Outro lembrete também, quero compartilhar com vocês, que um tempo atrás, se eu não me engano, há 2 semanas ou 3 atrás, eu compartilhei com vocês uma dificuldade que eu estava sofrendo, né? E eu sempre incentivo vocês aqui a prestarem atenção em tudo, como diz a palavra, a vigiar e orar, né? Porque a árvore frondosa leva pedradas e aquela que não produz leva machadada, né? E o inimigo, ele é astuto, está sempre ao nosso derredor, só esperando uma oportunidade de nos desvirtuar, de nos tentar, né? E aqui em casa, há quase 2 anos, é uma pedrada atrás da outra, mas Deus está sempre me segurando e me fortalecendo. Então eu disse, compartilhei com vocês a situação que eu estava vivendo e disse que dali nasceria um livro, porque quando colocam pressão em mim, eu devolvo essa pressão positivamente. Então, nos próximos dias, vocês vão conhecer o meu novo e-book, que fala sobre a influência do mundo espiritual no nosso mundo real, a visão cristã. Então, tá magnífico, gente. Tá cheio de clareza, fala sobre anjos e demônios, fala sobre o poder da oração. Olha, tá fantástico. Muito amor envolvido ali, muita dedicação, muito carinho. E a clareza que eu obtive com os últimos acontecimentos é o que eu desejo para vocês também naquele e-book. Simples, como vocês me conhecem. A minha didática, ela é simples. Eu falo o mais simples possível, né? Às vezes tem que usar uma palavrinha ou outra, né? Porque a gente não encontra. Mas, enfim, o meu vocabulário, ele é bem acessível para que todos entendam. Homens e mulheres, enfim. Então, nos próximos dias,
Eu estarei aqui falando um pouquinho do livro para vocês e acho que até o final da semana eu já estou compartilhando ele nas redes sociais. Vamos só para compartilhar com vocês mais uma vitória e também deixar o exemplo que toda vez que a vida, o inimigo, como queiram chamar, apresentar uma situação que você acha que não dá conta, não perca a tua fé. Não deixe de acreditar que ali tem aprendizado, ali tem aperfeiçoamento, ali tem crescimento que te aproxima mais do nosso Pai amado. A Rose disse que ficou tudo bem, amor, sem problemas. Tá guardadinho lá no YouTube, tá? A hora que você quiser é só acessar lá, tá bom? E mais tarde, nós ainda não temos tema para hoje. Se quiserem mandar o tema, fique à vontade. Eu procuro gravar até às 10 da manhã. Eu procuro fazer gestão do meu tempo. Gestão do tempo, era o que a gente ia falar. Gente, o Papai do Céu nos deu 24 horas no dia. Então é muito importante que nós planejemos de forma positiva e produtiva para sermos e acessarmos o melhor deste dia. Porque amanhã, né, as horas elas não se somam. São 24 horas por dia. A gente tira 8 para o desfrute, para o repouso, para o descanso. E todas as outras precisam ser investidas de forma positiva para que a gente produza mais. Né? Então, que nesse início de mês, nesse início de semana, nesse início de dia, todos nós sejamos os comandantes, governantes das nossas 24 horas. Então, planejem cuidar da sua saúde. Planeje tempo de qualidade com seus filhos, com seus esposos, com suas mulheres. Planejem tempo de qualidade para o seu aprendizado, que é fundamental. Não tem como você acessar o positivo, o ensinamento que você procura se você não dedicar um tempinho, 1 hora, 2, o que você puder. Mas esteja planejando o seu desfrute, porque é muito importante descansar. Não, você não precisa trabalhar, até no trabalho CLT, né? Tem a hora do descanso. Por quê? Para que existe essa hora? Para o teu corpo dar uma relaxada, o teu cérebro dar uma revigorada e você se sentir novo para a segunda etapa do dia. Então, na nossa vida também tem que ser assim todo dia. O desfrutar, ele é diário. Temos as nossas prioridades, temos as nossas responsabilidades. Então, que nós aprendemos a colocar em prioridade o que precisa ser priorizado e deixar para, não é para depois, né? Mas o que não é urgente, você se programar para fazer durante o dia. Então, você sendo produtivo nessas horas de prática, nessas horas de atividade de forma intencional, ao chegar no final do dia, lá por volta das 8, 9, você já está com aquela sensação de missão cumprida. O teu corpo se sente leve e desejando o desfrutar, o descansar para se preparar para as novas 24 horas que virão. Então, seja na sua vida particular, na sua vida profissional, na sua vida emocional, sejamos intencionalmente positivas, ok? Esse foi o recadinho de hoje. Talvez, se ninguém me der a opção, talvez falaremos mais sobre gestão, mas deixa o Papai do Céu agir. Vamos lá, já oramos, já nos abastecemos da palavra, vamos agora fazer de fato um magnífico dia na presença do Senhor. Não se esqueçam da vida aqui, tá? Vou terminar, deve ter uns 400 ml, terminarei agora e no decorrer do dia o 2º litro vai de boa. Lembrando que isso traz saúde, disposição, ajuda a hidratar os nossos órgãos e também tira fome, né? Eu já acostumei a não me alimentar na parte da manhã, já faz alguns anos, por conta até da água, porque a água ela também alimenta, né? Ela também tem sais minerais, tem nutrientes, tem coisas que o nosso corpo precisa demais. Então, não deixem de beber água. Sejamos todos luz e sal na terra. Rose, beijo, meu amor, para você e para sua mãe. Magnífico dia. E assiste sim, tá? Assiste que você vai gostar e compartilha também.
Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no teu coração e até o próximo estudo.